Bom dia, pessoal. Nossa aula hoje vamos falar mais uma vez sobre os elementos do clima atmosférico, certo? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o conceito de cada um deles, como ventos, umidade do ar, né, a chuva também, e sobre os tipos de chuva. E eu vou aqui trazer para vocês um pouco mais desses conceitos, certo? Nós vamos falar sobre o vento. O que é o vento? O vento é o ar em movimento. Ele é um elemento que também interfere nas condições atmosféricas, certo? De um determinado lugar ou região. E a pressão atmosférica, junto com a temperatura, são os principais responsáveis pela origem dos ventos. Ou seja, que eles se deslocam das zonas de alta pressão, como eu falei para vocês, que as zonas de alta pressão são as que são frias, e para as zonas de baixa pressão, que são quentes, certo? Então, existem vários tipos de ventos que sopram sempre no mesmo sentido durante o ano todo, que são eles, os ventos polares, alísios, contralícios e ventos do oeste. E os centros de baixa pressão atmosférica, eles são localizados nas zonas subpolares e equatorial, que se caracterizam-se pela alta umidade do ar e a formação de nuvens e a ocorrência de chuva. Já os centros de alta pressão, localizadas sobre os polos e os trópicos, elas se caracterizam-se pelo ar úmido e por menor possibilidades de chuva. E durante esses ventos aqui, o Brasil, ele está localizado em uma zona de alta pressão, que são os ventos alísios do sudeste, certo? Eu fiz aqui um breve desenho para vocês, mas vocês podem também acompanhar no livro de vocês na página 11, certo? Que vai mostrar normalmente os ventos de alta e baixa pressão nos outros lugares, certo? Então, a umidade do ar é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera, que também trouxe aqui dentro da umidade do ar. Temos a neblina e nevoeiro, o orvalho, a geada, as nuvens e as precipitações. E o que são essas neblina e nevoeiro? Bom, como elas se formam? Elas se formam quando há perda de calor e as gotículas de ar. Então, assim elas se transformam em gotículas de água. Já as nuvens, elas se formam quando esse vapor de água ela se condensa, ou seja, ela passa do estado gasoso para o estado líquido. E as precipitações é o retorno do vapor de água das nuvens para a superfície da terra. E a precipitação ela pode vir em forma líquida, que é a chuva, e na forma sólida, que é o granizo. Então, que são as gotas de água, e na forma de cristais de gelo, que são as neves. Ela pode vir em forma de cristais, que ela está se referindo à neve, como eu falei para vocês, e as precipitações, elas também podem ocorrer em condições de temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, que é a neve, tá certo? Quando ela está em baixa temperatura, inferior a 0 graus Celsius, ocorre a neve. E o orvalho é a condensação do ar atmosférico na superfície. E a chuva também é um elemento climático muito importante para os seres humanos, porque o nível de água de rios e lagos alimenta as represas de usinas hidrelétricas e controla a umidade do ar. Então, podemos classificar a chuva em 3 tipos, que são a chuva convectiva, de relevo ou orográfica e a chuva frontal, certo? Então, a chuva convectiva, ela ocorre praticamente em regiões de temperaturas muito elevadas, que também são conhecidas como chuvas de verão ou pancadas de chuvas. E elas são muito intensas também e rápidas. E no Brasil esse tipo de chuva ele é muito comum ocorrer na região nordeste do país, no período de verão. Então, durante o ano todo. Já a chuva frontal, ela é o resultado de 2 massas de ar, que é uma massa de ar quente e a massa de ar fria. E a intensidade desse tipo de chuva, ela é variada, pode ser forte ou um chuvisco contínuo.
Então, também, por último, temos a chuva de relevo ou orográfica, né, que ocorre em áreas montanhosas, onde tem elevadas altitudes, que bloqueia a passagem dos ventos úmidos, né, isso, e no Brasil ocorre especialmente nos litorais, das regiões sul e sudeste, onde o relevo das serras possibilita aí essa formação, certo, gente? Então, aqui eu trouxe para vocês um pouco dos conceitos de cada um desses elementos do clima atmosférico, né? Isso. Então, eu acho que eu trouxe para vocês como eu pude fazer o resumo de cada um deles, certo? Então, eu espero que vocês tenham um bom dia e até daqui a pouco no Google Meet, certo?